eliminar o problema da sua máquina é bem diferente, tá? É muito diferente do que você aprender a consertar. Olha, quando a gente aprende a eliminar o problema da máquina, vamos lá, se você tem dúvida, coloca aí, tá, Vitor? Eu vou ler seus comentários. Eu acho o máximo, tá? Quando eu leio, tem vários comentários e várias perguntas. Deixa eu falar um negócio para você. É muito importante quando você entende que eliminar o problema é diferente do que consertar. Consertar é quando a gente vai lá, por exemplo, a agulha quebrou da sua máquina, você vai lá e troca a agulha. Aparentemente, você consertou a máquina, não consertou? Consertou, porque você substituiu a peça ali. Mas se passar algum tempinho e ela voltar a quebrar, você tinha consertado, não eliminado. Porque quando você não entende o que causou aquele problema, você vai repetir. Vai acontecer novamente. E não ofendendo, mas deixando bem claro que não é interessante, não é rentável para a maioria das pessoas ensinar como resolver o problema. A maioria, como eliminar o problema, acabar com o problema. A maioria tem a intenção de ensinar a resolver, apagar incêndio no momento ali. Mas eliminar o porquê daquilo. Igual o caso da menina, da lindinha, que acabou de dizer para mim, minha garganta tá arranhando, eu vou ter que tomar uma água. Espera aí um pouquinho. Opa. Deixa eu falar para você. No caso da princesa que disse para mim ali, Elaine, a minha máquina está com o volante solto. O que está causando esse volante solto? Diz para mim que se ela apenas, se for um problema de correia, se ela for apenas trocar a correia da máquina e ela não saber aonde que ajusta essa correia, ela vai resolver, ela vai eliminar o problema ou ela só vai consertar a princípio? Por isso que muitas vezes o mecânico conserta a sua máquina e vira as costas ali, a máquina volta a apresentar o problema. O mecânico conserta a sua máquina e daqui a pouco você está ligando para ele de novo, ô, fulano, a minha máquina está arrebentando, a minha máquina está pulando ponto, a minha máquina é isso, a minha máquina é aquilo. Porque ninguém deve conhecer mais a sua máquina do que você, minha princesa. Você deve conhecer o funcionamento da sua máquina e como ela procede, do que ela gosta. Tem máquina que gosta de linha bem apertada, tem máquina que não gosta. Sério isso, Elaine? Sério? Dependendo da máquina, se você apertar muita linha, ela vai ficar arrebentando. Dependendo da máquina, se você soltar muita linha, ela já vai ficar com os pontos todos embolados. Dependendo da máquina, o tensor está caindo e não está solto o ponto está perfeitinho. Então, você aprender a entender a necessidade ali, o conhecimento da sua máquina, cada um com a sua máquina, com certeza, tá? Com certeza isso vai te dar uma liberdade. Você vai ter paz para trabalhar. Você vai entender que eliminou aquele ali. Mas existem problemas que são recorrentes, que vão acontecer, porque são desgastes naturais da máquina. Tem peças tipo freio e cortiça que com o tempo vai precisar. Mas se você souber como cuidar, como costurar com a sua máquina ali, como pisar no pedal, eu tenho certeza que vai demorar, ó, muito e muito tempo para você precisar fazer essa manutenção. Por isso que as minhas alunas, quando chegam para mim, elas estão desesperadas, arrancando o cabelo da cabeça, porque não sabe arrumar a máquina, não consegue costurar, a máquina arrebenta, pula ponto, solta o ponto, ela faz bolinha, a máquina não puxa, o enchedor da máquina dela não está funcionando, faz buraco na agulha, quebra a agulha todo o tempo, o motor está com barulho feio, o motor está esquentando, a máquina fica descontrolada. Então, as meninas estão com a cabeça assim, ó, se você se identificou com algum problema, fique em paz, tá? Não é só você que está nessa condição. Tem muitas lindinhas que não sabem o que são os problemas e como resolvê-los. E tá tudo bem.
Tá? É por isso que você está aqui. É por isso que todos os dias eu estou entregando algo diferente para você. Todos os dias eu estou trazendo uma orientação, uma explicação, como faz isso, como faz aquilo, como faz aquele outro. Só que não é todo mundo que vai querer sujar as mãozinhas de óleo. Então, muitas querem ter uma máquina que trabalhe em perfeito estado, mas poucas querem fazer esse procedimento. Você não vira escrava da máquina, você não fica o tempo todo alisando a máquina. Não é isso, tá? Você vai aprender a eliminar os problemas, vai ter o conhecimento básico e o avançado também da sua máquina, que ela vai eliminar os problemas, ela não vai estragar mais, ela vai trabalhar perfeitamente. Então, você precisa trilhar esse caminho. Você precisa entender. E para isso, você precisa de um guia, de um passo a passo, de um GPS, saber qual o caminho trilhar. Então, fique atenta aí, tá? Presta bem atenção nos pontos e vai aplicando, tá? A Josinete disse, Candile, eles não falam nada de como resolver definitivamente, porque não é de interesse deles resolver definitivamente o problema, porque eles precisam ganhar. Então, se eles fizerem com que, se eles fizerem, não. Se eles não te explicarem, você vai cometer o erro de novo, vai estragar novamente, pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, mas vai estragar novamente e você vai precisar dele de novo. Então, assim, a forma que eu ensino vocês é realmente essa forma direcionada de eliminar, de acabar. Tem problema, igual eu disse, quero deixar bem claro isso aqui. Que eu disse que tem problemas que são de desgaste natural. Mas, por exemplo, o mau funcionamento, a falta de luz, vou dar uma orientação aqui para você já. A falta de lubrificação, na lubrificação diária, falta de óleo, vamos ser mais direto então. A falta de óleo diariamente na lançadeira da sua máquina contribui para o desgaste. A lançadeira da sua máquina vai ficar frouxa, ela vai ficar batendo. E com isso, a hora que a agulha descer para fazer a laçada, que é uma sincronização, ela não vai conseguir pegar a linha. Já acontece na sua máquina, às vezes a linha pegar, às vezes a linha não pegar? Às vezes da linha subir, quando você pesca a linha, às vezes a linha não subir. Acontece da máquina costurar um pouco, daqui a pouco ele pula um ponto desse tamanho, né? Então é porque ela está afastada, desregulada. E muitas vezes é só a substituição. Porque às vezes a gente pensa, é só a visitinha do mecânico ali, mecânica R$100, 50, 150, é baratinho. E o desgaste da peça? Então, o mecânico vem, cobra de você R$100, vamos dizer um valor básico, R$100, mais R$200 da lançadeira, da máquina. Você gastou R$300, se você poderia ter evitado esses dois gastos. Então, às vezes, a gente vive num mundo e tá tudo bem. Quando eu falo tá tudo bem, é tudo bem de verdade. Porque eu também era assim. Eu trabalhei por muitos anos sem entender isso, sem saber como melhorar isso, porque isso não é ensinado na escola. Isso não é ensinado quando você aprende a costurar. E eu acho que deveria. Que além de aprender a costurar, nós devemos aprender a cuidar da máquina. Então, assim, vem comigo, linda, vem e presta atenção nas orientações. Agora eu vou responder algumas dúvidas aqui e vou ler alguns comentários. Eu vou ler aqui o comentário da Fabiola Nogueira. Ela diz, levei a máquina 3 vezes para um técnico e voltava... Levei 3 vezes a máquina para um técnico e voltava melhor a máquina. Não entendi. Deve ser isso mesmo. Na 4ª vez, resolvi levar a outro técnico. Acho que está errada a escrita ali, mas tudo bem. Na 4ª vez, eu resolvi levar para outro técnico. E este falou que era para trocar uma peça. E nem existia. Mas porque a máquina era muito antiga. Eu não entendi, mas eu entendi que ela levou por várias vezes uma máquina a ser consertada. E no final ela entendeu que a máquina não tinha peça. Olha só, Fabiola,
99% das máquinas, a reta, a overlock, a interlock, a galoneira, elas são feitas peças, eu diria que universais, padronizadas. Por quê? Muitas vezes a mesma peça que eu uso na minha reta aqui, Sunstar, você usa na Yamata, a outra usa na Sunsir, a outra usa na Ciruba, a outra usa nos outros nomes de máquina. Eu não sei quais máquinas, todos os nomes das máquinas, mas usem outros. Então, isso é padronizado. A mecânica da máquina é a mesma, tá? Então, dependendo ali, se for uma máquina muito, muito, muito antiga, eu até vou entender, mas essas máquinas mais novas, é difícil não ter peça de reposição, tá? Pode ser que ele não encontrou, talvez entrando na internet, indo atrás de empresas, porque assim, às vezes não tem na loja dele, mas tem em São Paulo, né? Eu não sei onde você tá, mas tem em outras grandes capitais. Então a gente tem que buscar, tem que ir atrás. Mas como que você vai buscar se você não sabe o nome da peça? Né? Então, eles devem ir atrás para poder te ajudar, para você poder substituir. A partir do momento que você entende o nome das peças também, daí fica muito mais fácil, tá? Ou manda foto, porque hoje o WhatsApp, ele é um parceirão nosso, né? Você manda a foto da peça e eles já sabem também do que se trata, tá? Vamos lá. Azete, me ajuda. A barra da agulha, aperta o parafuso até o último e não está segurando a agulha. Escapa. Zete, você vai precisar trocar o parafusinho, tá? É comum esse parafusinho da máquina reta, não, só da reta não, mas da reta, vamos dizer da reta, das máquinas de costura espanar. Então, ele acaba gastando e ele não dá aperto. Então, você vai apertar e a agulha... E deixa eu te falar, isso é desastroso para a sua máquina. Não é bom se a sua agulha costurar enquanto você estiver pisando. Falei um negócio bobo aqui, peraí. Se a sua agulha cair enquanto você estiver costurando em alta velocidade, isso pode causar gravíssimos danos para a sua máquina. Calma aí, não é algo que não dá para resolver. Dá para resolver, mas eu recomendo fortemente que você compre outro parafusinho. E não utilize a máquina com agulha com possibilidade de cair. Nem agulha com possibilidade de cair, nem o calcador solto também, que pode espanar o parafuso. No meu caso, espanou uma vez o parafuso da minha joelheira. Só para vocês terem ideia. Espanou o parafuso da joelheira da minha máquina nova de demonstração. Porque eu ficava desmontando para fazer aula, para mostrar, e ele acabou espanando. E talvez não era de boa qualidade e acabou espanando. Então, é comum acontecer isso. O importante é você identificar, igual você já identificou, e tá de parabéns, e substituir, não persistir. Não passe veda rosca, não coloque plástico, não faça gambiarra, tá, vida? Corra atrás de um parafuso novo. Beleza? A Silvia Brita diz, tem uma máquina Singer reta normal. Está saindo a bobina. Silvia, atenção. Se a bobina da sua máquina está saindo, é porque tem linha dentro da lançadeira, tá? Dentro da lançadeira tem um pininho. Olhe lá, porque tem linha enrolada lá dentro, tá? Então, quando você vai encaixar... Esse dia eu fiz uma demonstração sobre isso, tá? Quando você vai encaixar e ela salta fora, tá? Então, faça isso. Verifique a lançadeira se tem linha enrolada. É comum acontecer também, viu? Só a gente tem que aprender a identificar. Agora, esse problema você não vai ter mais, porque quando enrolar, for encaixar a bobina, nem é problema, porque você já sabe como resolver. Pode ser recorrente porque está muito solto, mas não que você não saiba resolver, tá? Você já vai saber eliminar. Jussara Silvas, Elaine foi fazer a troca do óleo da prespontadeira porque vazava o tempo todo. Adivinha? O parafuso na parte de baixo estava sem borracha. Com a ajuda de meu marido, conseguimos remover o parafuso e arrumar. Isso mesmo, Jussara. Às vezes a pessoa vai mexer na máquina, perde uma borrachinha de vedação. Aí, rapaz, acontece esse problema e fica vazando óleo. Parabéns, tá? Parabéns pro seu marido também, tá? Parabéns. E você, lindinha, que tem marido,
não tenha medo de pedir ajuda para ele, tá? Não tenha não, tá? Para ele soltar um parafuso, às vezes para ele ajudar você a erguer uma máquina. Você não precisa fazer tudo sozinha, tá? Você pode pedir ajuda. Eu garanto para você que funciona. Tá? Teve uma das aulas do motor que eu fiz, que eu estava montando. Eu tinha desmontado todo o motor, daí depois eu fui montando parte por parte para pôr na aula, no treinamento das alunas lá. E teve uma hora que, olha, que eu sou persistente, né? Eu adoro fazer as coisas sozinha, mas de vez em quando eu também tenho que pedir ajuda. Eu gravei 3 vezes, de 10 minutos, e eu não conseguia finalizar do jeito que eu gostaria, tá? Porque as aulas, elas são direcionadas, elas são detalhadas. Então, eu gosto que vocês vejam perfeitamente, a câmera vem por cima, depois vai para a edição, consegue pegar as partes certinho. Só que eu queria encaixar o pino e não... Eu precisava, por exemplo, aqui, ó. Eu precisava... Deixa eu explicar para você o que eu precisava fazer. Eu precisava pegar um pino e bater assim em cima dele. Só que daí o motor ficava solto. E eu precisava que alguém segurasse ele, né? E eu não. Podia ser uma criança de 5 anos, mas precisava segurar ali. E eu persisti por 3 vezes. Do jeito que eu sou insistente, né? Imagine, eu persisti... Perdi mais de 40 minutos tentando fazer, até que eu fui lá e falei para ele, né? Falei, ó, amor, ajuda eu a segurar o negócio, é rapidinho, né? Porque é rapidinho, vamos lá me ajudar, porque eu não tô conseguindo. Ele veio e segurou, 6 minutinhos a aula estava pronta. Olha para vocês verem. Então, não tenham vergonha de pedir, não tenham vergonha de pedir ajuda, tá? Alina, seja bem-vinda. Deixa eu ver. José de Santana, bom dia. Por favor, minha chinesinha está arrebentando a linha da agulha. Os botões eu não sei ajustar. Tive um problema e achei bem difícil. Se puder ajudar, eu agradeço. Arrebentar a linha, vou falar para você que você precisa dar uma olhada onde a sua linha está passando. E arrebentar a linha vem dos conjuntos de tensores também, né? Então, ela começa a arrebentar. E as chinesinhas são o quê? 2 loopers e uma agulha também? Porque eu não tenho uma chinesinha, eu acredito que seja assim também, porque é uma overlock. Então, verifique a passagem de linha. Isso também vai impedir a sua máquina de ter um bom desempenho, tá? Viane Paiva, evangelista. Viane, desculpa, tá? É Viane, não é Viviane, não. É Viane Paiva, bom dia para você, tudo bem? Ela disse o seguinte, bom dia, eu tenho uma máquina preta, Porter Singer. Quando costura, solta a linha da agulha e a caixa de bobina sai do lugar. Os pontos saem embolados. O que eu faço? Ô, Viviane, a sua máquina vai precisar de uma regulagem ali, gatinha. Sim, uma regulagem nos pontos. Se a bobina está pulando fora, é o mesmo problema da minha amiga lá. Tá enrolado linha na... Deixa eu pegar aqui uma lança dele, só um pouquinho. Isso aqui é uma lançadeira de uma máquina reta, tá? Tá vendo esse pininho aqui, ó? Deixa eu ver como vocês estão vendo. Tá vendo isso daqui? É onde a gente encaixa a caixa de bobina. Então, enrola a linha bem nesse pino. Isso é de uma industrial, mas pode ser de uma reta também, tá? Pode ser de uma prespontadeira, pode ser de uma máquina que tenha lançadeira. Aí você vai encaixar a bobina, ela não encaixa. E encaixar a bobina é fundamental para sua máquina ter um bom desempenho também, senão não vai ter. Então, assim, ela já não vai costurar se ela não estiver encaixada perfeitamente. Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Não vou posicionar a câmera. Meu Deus, não está aqui a minha... Deixa eu ver se eu acho. Essa daqui. Eu ajudo. Só para a gente fazer uma... Só para eu fazer uma demonstração de barulhinho. Ó, quando você encaixa a bobina aqui, ó, tá solta, né? Aqui, ó. Quando você encaixa a bobina aqui, ó, você tem que ouvir esse barulhinho, ó. Tá vendo esse estralinho? Se você não ouvir esse barulhinho, ela não está encaixada, ó. Então, às vezes você só coloca ela aqui, ó, e ela não faz o barulho. Então, a hora que a lançadeira girar, porque ela gira em alta velocidade, né? A hora que ela movimentar a agulha descer, ela vai pegar aqui na caixa de bobina e vai pular fora. Ao pular fora, não foi simplesmente um salto. Ela vai quebrar a agulha, vai quebrar a ponta da agulha, vai danificar a sua máquina. Então,
Presta atenção, se nesse pino tem linha enroscada, e ao encaixar a bobina aqui, ó, deixa eu posicionar porque a lançadeira tá fora, né? Ó, ao encaixar tem que ouvir o barulhinho, tá? Tem que ouvir um barulhinho, nem que seja mais leve do que esse meu, mas precisa ouvir esse barulhinho, tá bom? Um beijo!